Ele começou como um jovem pobre, carregando mercadorias nos portos, e se tornou um dos homens mais poderosos da história. Mas o que ninguém conta é quem realmente ajudou Cornélio Vanderbilt nos bastidores, e qual foi o preço dessa ascensão. A história que você conhece é só a ponta do iceberg. Neste documentário vamos revelar como Vanderbilt destruiu monopólios para criar o seu próprio e os acordos secretos que financiaram seu império e o encontro com um jovem banqueiro chamado JP Morgan que mudaria para sempre o destino dos Estados Unidos. Vamos desvendar a origem do sistema de poder que, de muitas formas, ainda controla o mundo hoje. Prepare-se para ver a história que não aparece nos livros. Bem-vindo ao Império Oculto. Nos anos 1850, Cornélio Vanderbilt fez algo que muitos descrevem como um lance de gênio. Ele vendeu quase todos os seus negócios marítimos e apostou sua fortuna inteira em uma nova tecnologia, as ferrovias. A narrativa oficial vende isso como intuição brilhante, uma visão de futuro que ninguém mais teve. Mas pense por um momento, como um homem de negócios tão experiente arriscaria milhões em uma tecnologia ainda instável e cheia de problemas? A menos, é claro, que ele não estivesse arriscando. A menos que ele tivesse informações privilegiadas. Documentos da época, quando investigados a fundo, mostram uma série de encontros de Vanderbilt com figuras políticas e industriais influentes, dias antes de ele fazer seus grandes investimentos. Seria coincidência? Ou seria um aviso antecipado sobre quais rotas ferroviárias receberiam aprovação e incentivos do governo? Alguns historiadores sugerem que Vanderbilt teve acesso a planos sigilosos que previam a expansão obrigatória do transporte terrestre, algo que não era de conhecimento público. Ou seja, ele não apostou no futuro. Ele sabia qual era o futuro. Com essa informação em mãos, Vanderbilt começou a comprar estradas de ferro estratégicas, e em poucos anos, ele já controlava a espinha dorsal do transporte no maior eixo industrial do país, o Corredor de Nova York. Ele não estava construindo um negócio, estava construindo um monopólio. Para dominar completamente o mercado, Vanderbilt usou táticas que hoje seriam consideradas não apenas antiéticas, mas completamente ilegais. Primeiro, a guerra de preços. Ele baixava as tarifas de transporte a níveis insustentáveis, operando no prejuízo, com um único objetivo: levar seus concorrentes à falência. Uma vez que eles estavam quebrados, desesperados, ele aparecia e comprava suas empresas por uma fração do valor real. Depois, veio a corrupção. Existem registros de pagamentos não contabilizados a políticos e juízes, homens que podiam influenciar a criação de leis ferroviárias e a aprovação de rotas favoráveis a ele. Vanderbilt não comprava apenas trilhos, ele comprava decisões judiciais e legislativas. E quando a persuasão não funcionava, ele recorria à sabotagem. Se um rival se recusava a vender, Vanderbilt simplesmente bloqueava o acesso deles aos trilhos ou aos portos que ele controlava. Era simples: ou você vendia para ele, ou sua empresa morria de inanição. Por causa dessas táticas implacáveis, ele ganhou um novo título: o Imperador dos Trilhos. Mas imperadores nunca governam sozinhos. Fontes e pesquisas mais aprofundadas indicam que, por trás de Vanderbilt, havia proteção de um grupo financeiro que crescia silenciosamente no Nordeste dos Estados Unidos. Um grupo poderoso que, anos depois, seria associado a nomes que você provavelmente já ouviu: Morgan e Rothschild. Tudo indica que Vanderbilt foi o primeiro grande peão que se tornou rei nesse complexo tabuleiro de poder. Ele foi a face visível da operação, o homem que executava o plano no terreno. Com o seu império ferroviário consolidado, Vanderbilt parecia intocável. Foi exatamente nesse momento que o seu caminho cruzou com o de um jovem e ambicioso banqueiro, John Pierpont Morgan, ou JP Morgan. Morgan representava algo totalmente novo. Ele não era um magnata industrial como Vanderbilt. Ele não construía coisas, ele controlava o dinheiro que construía as coisas. Enquanto Vanderbilt dominava os trilhos, Morgan dominava o crédito, os bancos e, mais importante, os políticos. Então, veio a crise econômica de 1873. Um pânico financeiro varreu o país, e muitas empresas ferroviárias, mesmo as grandes, quebraram. Vanderbilt conseguiu resistir, mas saiu do outro lado bastante enfraquecido.
E foi exatamente nessa janela de vulnerabilidade que o grupo financeiro de Morgan avançou. A versão oficial da história diz que Morgan, como um bom patriota, apenas ajudou a reorganizar as ferrovias americanas para salvar a economia. Mas a verdade é muito mais direta e brutal. Morgan aproveitou a crise para tomar o controle do sistema ferroviário que Vanderbilt havia passado décadas construindo. Ele não fez isso pela força, mas pelo método favorito da elite: financiamento, dívida e influência política. Ele emprestou dinheiro às empresas em dificuldades, adquiriu suas dívidas e, com isso, seu controle. Vanderbilt havia unificado as ferrovias. Morgan agora tinha o poder de controlar o unificador. Foi a troca de guarda da elite oculta. O poder estava passando das mãos dos industriais para as mãos dos financistas. Cornelius Vanderbilt morreu em 1877, deixando uma fortuna que, em valores atuais, ultrapassaria os 300 bilhões de dólares. Mas o verdadeiro legado dele não está nas linhas de trem ou no dinheiro que acumulou. O que ele realmente construiu foi um modelo, um manual de como tomar o poder que seria seguido à risca por Rockefeller, Carnegie, pelo próprio Morgan e, mais tarde, pela elite moderna. Primeiro, controlar a infraestrutura. Porque quem controla o transporte, a energia e a comunicação, controla a economia. Segundo, influenciar os políticos, não com votos, mas com dinheiro. Porque as leis podem ser escritas sob medida quando quem paga é quem exige. E terceiro, eliminar a concorrência antes que ela se torne uma ameaça. A dominação não se divide, ela se consolida. Vanderbilt chutou a porta e abriu o caminho. Morgan entrou e organizou a estrutura por dentro. Rockefeller expandiu o modelo para o petróleo. E o mundo, desde então, nunca mais foi o mesmo. Cornélio Vanderbilt é lembrado como um visionário, um capitão da indústria. Mas talvez ele tenha sido mais do que isso. Talvez ele tenha sido o primeiro grande arquiteto de um sistema onde o poder não é eleito, não é herdado por sangue, mas é construído através de influência, informação privilegiada e alianças invisíveis. Vanderbilt nos mostrou o caminho. Morgan organizou a estrutura. E a elite que nasceu dessa união ainda molda o nosso planeta até hoje. E agora que você sabe como essa história começou, prepare-se para o próximo capítulo. Porque no nosso próximo vídeo, vamos revelar como JP Morgan transformou esse sistema em um império financeiro global, capaz de controlar até mesmo governos. Se você quer continuar enxergando o que está por trás da história oficial, inscreva-se aqui no Império Oculto, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Até a próxima!